Você já percebeu que, desde o momento em que nasceu, alguém tentou moldar a sua mente? Te ensinaram o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, o que você deve sentir e o que não pode sentir. E você aceitou, por medo, por conveniência, ou porque simplesmente ninguém te disse que a sua mente não pertence a mais ninguém além de você. As pessoas vivem como zumbis, repetindo padrões, se agarrando a crenças podres, buscando aceitação em troca da própria identidade. E quando olham no espelho, não reconhecem mais quem se tornaram. Mas há aqueles que decidem quebrar o ciclo, que se recusam a ter a mente programada, que constroem a própria consciência como se ela fosse uma fortaleza impenetrável. Gente rara, gente que domina o próprio caos. E se você está aqui agora, eu preciso te avisar. Depois desse vídeo, você não será mais o mesmo, porque hoje eu vou te revelar as 15 leis para forjar uma mente extraordinária. Não aquelas lições enlatadas que você ouve por aí, mas verdades obscuras que a maioria não tem coragem de encarar. Se tiver força para continuar, venha comigo. Mas antes, se você valoriza conteúdo que quebra a máscara da sociedade, que confronta o frágil e constrói o indomável, inscreva-se agora, curta o vídeo, compartilhe com quem merece ouvir e vista o seu traje interno. Porque só quem tem coragem de olhar para a própria mente pode controlar o mundo ao redor. Mas antes, se você valoriza conteúdo que quebra a máscara da sociedade, que confronta o frágil e constrói o indomável, inscreva-se agora, curta o vídeo, compartilhe com quem merece ouvir e vista o seu traje interno. Porque só quem tem coragem de olhar para a própria mente pode controlar o mundo ao redor. 1. Assistant Domine o silêncio interior. O mundo grita o tempo todo. Notificações, opiniões, cobranças, mentiras. Você se acostumou tanto a esse barulho que quando tudo silencia, sente medo. Mas o silêncio não é o inimigo. O silêncio é onde a mente forte se forja. Só quem encara os próprios pensamentos em um quarto vazio, sem distrações, descobre quem realmente é. Se você não consegue suportar a sua própria companhia, você não é livre. Controle o silêncio interior. Aprenda a ficar sozinho com seus pensamentos e não enlouquecer, porque a mente que não suporta o silêncio nunca suportará o peso do mundo. 2. Destrua as suas certezas. O homem fraco se agarra às próprias certezas como se fossem salva-vidas. Ele teme o desconforto de admitir que está errado. Mas a mente extraordinária não busca conforto, busca verdade. E a verdade é incômoda. Por isso, questione tudo. Questione o que te ensinaram. Questione suas opiniões favoritas. Questione até aquilo que você acha que é inquestionável. Quem destrói as próprias certezas, reconstrói a si mesmo mais forte. Quem vive defendendo o que aprendeu sem pensar, se condena à mediocridade eterna. 3. Domine o instinto de reação. Quando alguém te provoca, você reage. Quando é elogiado, você se envaidece. Quando sente medo, você foge. Assim vive o homem comum, preso a impulsos primitivos, como um animal domesticado pela sociedade. Mas a mente extraordinária observa antes de agir. Ela percebe o impulso e o controla. Ela sente a raiva, mas não permite que a raiva decida. Domine o seu instinto de reação, ou será escravo de qualquer idiota que souber te provocar. 4. Enfrente a sua sombra. Você carrega dentro de si um lado obscuro, medos, invejas, desejos inconfessáveis. A sociedade ensinou você a ignorá-los, a fingir que não existem.
Mas enquanto você se recusa a encará-los, esses fantasmas controlam suas atitudes pelas sombras. A mente extraordinária confronta a própria escuridão, não com culpa, mas com coragem. Ela reconhece a sombra, entende sua natureza e a coloca sob controle, porque aquilo que você não enfrenta te controla. 5. Desapegue da necessidade de aceitação. Você foi condicionado desde cedo a querer aprovação, a ser elogiado, a agradar, a buscar aplausos, curtidas e validação. Mas toda mente extraordinária entende que viver para agradar os outros é uma sentença de prisão. Quando você se liberta da necessidade de aceitação, a opinião alheia perde o poder sobre você. Você age pelo que acredita, decide pelo que importa e para de se importar com quem nunca teve coragem de viver a própria verdade. 6. Transforme a dor em combustível. Todo mundo sofre, todo mundo carrega cicatrizes, mas enquanto o fraco usa a dor como desculpa, o forte a usa como combustível. A mente extraordinária entende que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Quando você aprende a usar as suas feridas como alicerce, ninguém mais pode te destruir. Você para de fugir do que dói e começa a se tornar letal por causa disso. A dor é um presente disfarçado. Cabe a você decidir se será um prisioneiro ou um mestre dela. 7. Treine a mente todos os dias. Assim como o corpo apodrece se você não o move, a mente apodrece se você não a desafia. A mente preguiçosa repete o que os outros dizem, aceita qualquer narrativa e se torna previsível, fraca e descartável. A mente extraordinária se exercita diariamente, seja lendo, seja estudando esse comportamento humano, seja enfrentando debates internos, seja criando o hábito de questionar os próprios pensamentos. E como qualquer músculo, quanto mais treinada, mais forte ela fica. Se você não treina a sua mente, alguém vai treiná-la no seu lugar. 8. Domine a solidão. A maioria teme a solidão porque ela expõe. Sem as vozes externas, você é obrigado a ouvir a sua própria. Mas a mente extraordinária entende que a solidão não é punição, é privilégio. É no isolamento que você descobre sua verdadeira identidade, que percebe o quão frágil ou forte se tornou. E só quem domina a solidão nunca será dominado pela solidão. 9. Corte o excesso. A sociedade vende a ideia de que quanto mais, melhor. Mais amigos, mais informação, mais coisas, mais distrações. Mas a mente extraordinária entende que o excesso enfraquece, que quanto mais coisas irrelevantes você carrega, menos espaço sobra para o essencial. Corte o excesso na vida, na mente, nos relacionamentos. Fique apenas com o que constrói e descarte tudo o que não serve. A clareza mental nasce da simplicidade brutal. 10. Aceite a incerteza. O homem comum se desespera diante do imprevisível, tenta controlar o incontrolável, e quando a vida escapa das suas mãos, ele desmorona. Mas a mente extraordinária sabe que a incerteza é a única certeza, que o caos é inevitável, e ao aceitar isso, ela para de resistir ao que não pode controlar e foca apenas naquilo que está ao seu alcance. Aceitar a incerteza é o primeiro passo para controlar a si mesmo em qualquer cenário. 11. Controle emocional. As emoções foram feitas para te servir, não para te controlar. Mas o homem fraco é refém do que sente. Quando está feliz, se ilude. Quando está triste, se afunda. Quando está irritado, destrói o que levou anos para construir. A mente extraordinária sente tudo, mas não permite que nada te governe. Ela observa se na emoção surgir, entende sua origem e decide o que fazer com ela. Quem governa as emoções
governa a si mesmo. Quem é governado por elas é apenas um peão num jogo que nunca entendeu. 12. Esteja sempre pronto para perder. O homem comum se apega a tudo, pessoas, coisas, posições, e quando perde, se despedaça. Pausa, trilha de tensão leve. A mente extraordinária vive como um guerreiro em campo de batalha. Ela sabe que nada é garantido, nada é eterno, e por isso não teme perder. Porque entende que perder faz parte, e que a única coisa que jamais podem tirar é a sua postura diante das perdas. Quando você aceita a possibilidade da perda, você se torna invencível. 13. Cale-se. Quando todos gritam, vivemos na era do excesso de opinião. Todo mundo quer gritar mais alto. Todo mundo quer estar certo. Todo mundo quer ter razão. Mas a mente extraordinária sabe o valor do silêncio estratégico. Ela não precisa se provar, não precisa convencer, não precisa se exibir. Porque enquanto a maioria se perde tentando vencer discussões inúteis, ela trabalha em silêncio, constrói em silêncio e aparece só quando ninguém mais consegue ignorá-la. Aprenda a calar, porque quem domina o próprio silêncio domina qualquer ambiente. 14. Torne-se imparável na adversidade. É fácil ter mentalidade forte quando tudo está favorável, mas a mente extraordinária é forjada na tempestade. É quando tudo dá errado, quando os outros abandonam, quando as portas se fecham, é aí que ela fica letal. Se você quiser ter uma mente extraordinária, aprenda a usar a adversidade como prova, como oportunidade, como ritual de passagem. Porque enquanto os fracos reclamam, o forte cresce no caos. Se a vida te derrubar, levante com mais raiva, mais frio, mais precisão, porque é ali, no inferno, que se prova quem merece o paraíso. 15. Vista o seu traje interno. No fim, tudo que você controla é quem você escolhe ser diante daquilo que não controla. A mente extraordinária não depende de cenário, de sorte ou de circunstância. Ela constrói um código interno, uma identidade, um traje invisível que a protege contra a mediocridade do mundo. E quando você veste o seu traje interno, nada mais pode te quebrar. Você se move pelo que acredita, decide pelo que importa e caminha sem pedir permissão, porque quem governa a própria mente governa a própria história. Mas eu preciso te dizer uma última coisa. Todos esses 15 pontos, todas essas leis, todas essas verdades obscuras serão inúteis, serão impossíveis, serão apenas palavras soltas no vento, se você não mudar a sua mente. Se você não decidir, a partir de hoje, abandonar o velho eu. Se você não tiver coragem de reprogramar a sua consciência, se não se comprometer a matar dentro de si o covarde, o acomodado, o manipulável, nada disso vai funcionar. Tudo começa e termina na sua mente. Ou ela será a sua prisão, ou será a sua fortaleza. Você decide. Vista o seu traje interno.